Bem, nós somos da Universidade Federal Rural do Pernambuco. Iremos apresentar um trabalho em dupla. Somos do curso de licenciatura em Pedagogia do Polo de Jaboatão dos Guararapes. E a dupla é Ágata Fialho Rocha e eu, Ana Ferreira de Lira. Nós iremos apresentar um plano de aula de ciências que fala sobre o corpo humano para uma turma do primeiro ano do ensino fundamental 1. Então, a identificação, temos a unidade temática, que é vida e evolução, e o objeto do conhecimento que nós escolhemos foi o corpo humano, e o tema dessa aula é partes do corpo humano e suas funções. Os objetivos que escolhemos para essa aula é de promover a identificação das principais partes do corpo humano e as suas funções, utilizando atividades lúdicas, músicas, interativas, que favoreçam a construção coletiva do conhecimento, desenvolvendo a comunicação, representação gráfica e a consciência corporal. A habilidade que nós escolhemos, que está na BNCC, é a FC 01 CI 02. Localizar, nomear, representar graficamente parte do corpo e explicar as suas funções. A organização da turma. Eu vou falar um pouco sobre a organização da turma. Antes de começar a aula, a gente deve organizar a turma em círculo, onde as crianças elas poderão ficar sentadas nas cadeiras ou sentadas no chão, vai depender muito do ambiente. Isso vai favorecer a interação delas, o diálogo e a participação coletiva durante a aula. A introdução da aula se dará da seguinte forma: o professor vai fazer uma acolhida inicial e a apresentação do tema. Nisso, a acolhida ele vai chegar, vai dar um bom dia, ele vai dar um boa tarde, vai saudar as crianças e depois ele vai fazer a apresentação do tema, dizendo hoje iremos falar sobre algo muito importante, que é sobre o nosso corpo. E aí, em seguida, para começar a aula assim de forma bem interativa, o professor começa com uma música. É a música cabeça, ombro, joelho e pé, que com movimentos corporais acompanhando a letra. Ou seja, o professor vai cantar junto com as crianças a música cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Olhos, orelha, boca e nariz. Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. E aí, as crianças vão fazer o movimento conforme eles vão cantando a música, vai fazendo o movimento, colocando a mão na cabeça, a mão no olho e assim sucessivamente, só para a aula ficar descontraída. Depois vai ter o desenvolvimento da aula, que vai começar com o quê? A identificação das partes do corpo mencionadas na música. Então, o professor ele vai perguntar quais foram as partes do corpo que foram mencionadas quando vocês estavam cantando a música, e as crianças vão ter a oportunidade de falar livremente, de forma espontânea, as partes do corpo que foram faladas na música. Depois disso, o professor, com o uso de um cartaz com uma figura humana, as crianças vão ter a oportunidade de identificar, localizar quais são as partes do corpo humano que está ali. Em seguida, o professor vai dar a oportunidade também para eles observarem o próprio corpo como um espelho. Então, todas as crianças elas terão a oportunidade de se ver e dizer o que é que tem no seu rosto. Então, eles vão dizer frases do tipo: eu tô vendo minha boca, eu tenho um nariz. E aí as crianças vão falando livremente. Depois, em seguida, né, vai ter uma conversa dialogada sobre as funções do corpo. E aí o professor vai estimular as crianças, vai perguntar, com os olhos nós vemos o quê? E as crianças vão ter a oportunidade de falar de forma espontânea, livremente, né? Com as nossas pernas nós andamos para onde? Com a boca, o que é que nós podemos comer? E as crianças vão falar isso tudo, o professor ele vai estimular as crianças com exemplos do cotidiano dela, para que elas possam associar as partes do corpo, as funções, de acordo com o seu dia a dia. Então, essa forma colaborativa, essa forma interativa,
professor mediando vai ajudar muito na interação deles e o aprendizado, alcançar o objetivo da aula. Aqui nesse momento ainda, né, que é o desenvolvimento da aula, ela vai acontecer para o desenvolvimento do conteúdo dado, onde vai ser ocorrida após a música, cabeça, ombro, joelho e pé, né? Onde essas crianças elas vão ser chamadas a identificar as partes do corpo humano que vão aparecer na canção. Então elas vão, a partir da música que elas escutaram, elas vão passar a identificar as partes do corpo humano, né? Utilizando aí um cartaz, né, que é um papel de 40 quilos, com a figura, né, humana, para aí facilitar assim a visualização e a nomeação dessas partes do corpo, que elas vão ter que identificar e falar o nome, né, da parte do corpo. Também vai ser proposto aí uma observação do próprio corpo, né, com o uso de um espelho para estimular aí o autoconhecimento e a percepção corporal, né? A partir disso, né, vai ser realizado aí uma conversa dialogada, né, onde os alunos eles vão falar sobre para que servem a parte do corpo humano, né? Então cada parte ele vai falar aí, e além de identificar, falar para que serve aquela parte. Vai ser promovido assim uma oralidade, né, e a construção coletiva do conhecimento. Aqui em atividade em grupo, vai ser realizado essa atividade em grupo, que vai ser um momento bastante importante, né, para o desenvolvimento da cooperação, coletividade, né, e essa interação entre os alunos. A turma vai realizar aí o contorno corporal, né, de um colega. Eles vão, né, vai ser escolhido pela professora, quem vai fazer com quem, e aí eles vão desenvolver esse contorno corporal do colega em um papel de 40 quilos, onde vai ser identificada e colado o nome, né, das principais partes do corpo humano. Né? Além disso, essas crianças elas vão ser incentivadas, né, a identificar e a desenhar também algumas partes internas que elas já conhecem, como por exemplo aí o coração, né, ou o estômago, por exemplo, onde essa atividade vai permitir ser trabalhado de forma lúdica, respeitando também o nível de desenvolvimento desses alunos, né, ao mesmo tempo em que se estimula a coordenação motora, né, o trabalho em equipe, a cooperação, coletividade e o aprendizado, que é bastante significativo. Como conclusão, vai ser realizado aí a retomada das principais partes do corpo, né, que foram estudadas aí ao longo da atividade, onde nesse momento vai ser estimulado aí a reflexão, né, sobre as funções do corpo humano, reforçando aí o que foi aprendido de uma forma acessível e simples. Né? Também vai ser apresentado aos alunos que esse conteúdo ele vai ter uma continuidade aí no decorrer das próximas aulas, onde vai ser criada a expectativa, né, e uma conexão com os próximos assuntos que vão ser vistos, né, e também uma conexão com o aprendizado. Bem, os recursos didáticos que vão ser utilizados para essa aula vai ser um aparelho de som, uma caixa de áudio, o papel, né, que é o cartaz para ser realizada a atividade em grupo, né, de 40 quilos, lápis de cor, giz de cera, o piloto, tesoura, cola e espelho. Né? Essa aula ela tem um objetivo de promover a interação, o aprendizado e a participação de todos os alunos. A avaliação ela vai ser acontecida de uma forma formativa e contínua, que vai ser considerado todo o processo de aprendizagem do aluno. Né? Vão ser observados critérios, né, da participação nas atividades, a identificação das partes do corpo humano e a interação entre os colegas, né, entre os alunos. Dessa forma, essa avaliação ela vai respeitar o ritmo de cada criança, valorizando também não apenas o resultado final, mas principalmente o envolvimento e a construção do conhecimento deles durante a aula, né? Então vai ser visto aí todo o contexto. E muito obrigada!